Aula de segundo reinado para vocês. 49 anos de história no Brasil. O segundo governo mais longo do século XIX, só perdendo para o governo da rainha Vitória lá na Inglaterra. Toma nota de tudo porque é muito importante. Aqui, os principais objetos de conhecimento, competências e habilidades, tudo mais cobrado e comprovado estatisticamente lá nesses 18, 19 anos de Enem. Então vamos embora, vamos se ligar. Primeiro passo importante para trabalhar segundo reinado é entender que o segundo reinado, ele sucede, melhor dizendo, o período regencial. Vamos fazer uma lembrança aqui, um memorando aqui rápido. Primeiro, em 1808 nós já vimos Dom João VI chega no Brasil junto com a família real. Não é verdade? Ele vem fugindo ali da invasão napoleônica, o bloqueio continental. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal e deixa aqui o seu filho, o príncipe regente Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, que no ano seguinte, em 1822, ele decreta a independência do Brasil. Vamos lembrar, esse período aí, ó, vai durar 9 anos. Em 1831, Dom Pedro I abdica, deixa o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, também Pedro de Alcântara. Só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, não é isso? A gente já viu. E aí ele teria que esperar mais 13 anos para poder assumir, porque a Constituição de 1824 dizia que o imperador só poderia assumir o poder sendo maior de idade. Então, qual era a solução? A regência. A regência que teve alguns episódios, alguns períodos aí internos, regência trina provisória, regência trina permanente. Em 1834, com a aprovação do ato adicional, surgiu a regência una, dividida em duas. Regência una de Diogo Feijó, um liberal, e a regência una de Araújo Lima, um conservador, um regressista, um conservador. Vamos lembrar, em 1840, já colocando aqui o primeiro slide para vocês, em 1840 aconteceu o que a gente chama de golpe da maioridade. Presta atenção aí na tela. O golpe da maioridade, ele foi feito, vamos lembrar, pelo Partido Liberal. O Partido Liberal, ele queria abreviar o governo de Araújo Lima, mas como abreviar o governo de Araújo Lima sem dar um golpe de Estado oficialmente, né? Oficialmente eu digo entre aspas, tiro oficial, um golpe de Estado que rompesse com a ordem constitucional, institucional do país. Então qual foi a ideia dos liberais? Bom, a gente vai alterar a Constituição de 1824. Se a Constituição dizia que a maioridade de Dom Pedro ela acontecia com seus 18 anos, os liberais tiveram a ideia que criaram o Clube da Maioridade, e começaram lá no Rio de Janeiro a colher diversas assinaturas, fizeram várias listas de assinaturas, e com essas assinaturas, alguns historiadores dizem que passou de 8 mil, eles acabaram dando entrada na Assembleia Geral, que era o Congresso, na proposta de alteração da Constituição e, consequentemente, na proposta de criação de uma emenda que pudesse alterar a Constituição em favor de Dom Pedro. Em que sentido? Dom Pedro passaria a ser maior de idade, só ele exclusivamente, com aproximadamente aí 15 anos de idade. Tá? Então, com 15 anos, o imperador poderia assumir o poder. Sacou? Então os caras deram uma espécie de golpe, que para alguns cientistas políticos pode se chamar de golpe branco. Um golpe que está dentro da Constituição, que acontece, seja por uma alteração, eu diria, mal intencionada, né? Uma alteração feita para beneficiar aqueles que alteram, né? Ou altera-se, além da Constituição, um entendimento da lei. Logo, dentro da ordem legal, a ascensão de Dom Pedro está prevista, mas a gente sabe que a alteração na Constituição foi feita para beneficiar apenas os liberais, ou seja, não houve boa intenção. Por isso a gente chama de golpe da maioridade. E aí, se vocês observam na tela, o que vocês vão ter aí? Eu coloquei até um trechinho de um poema. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Era um verso muito declamado naquela época pelos
maioristas, né, por aqueles que defendiam a maioridade de Dom Pedro antecipada. Por lembrar que os conservadores, em maior parte, não apoiam a ascensão de Dom Pedro, porque significaria a abreviação do governo de Araújo Lima. Araújo Lima sai do poder, Dom Pedro assume muito jovem, e interessante, né? Vamos lembrar, a partir daí começa o segundo império, o segundo reinado. E olha essas duas imagens aí que interessantes. De um lado, Dom Pedro II jovem, assim que ele assume o trono. Do outro lado, Dom Pedro já bem velhinho, ali durante os últimos dias do seu governo, que durou, como eu já disse, quase 50 anos. Outras características, outras curiosidades que eu também coloquei aqui para vocês, ó. Olha que interessante. A imagem de Dom Pedro, tá? Já para mais de seus 20 anos de idade, quase chegando ali aos 30, e a imagem de Teresa Cristina, a sua esposa. Bom lembrar que Dom Pedro, assim que ele assume, ele era muito jovem, ele não tinha uma voz firme, né, uma voz já bem definida, estava ali naquele período da puberdade. Os seus conselheiros evitavam que ele fizesse discursos públicos, enfim, e dizem alguns historiadores que ele chegava a usar barba postiça nas varandas quando ele aparecia para o povo. O casamento foi um projeto de Estado. Em que sentido, né? Os conselheiros de Dom Pedro indicaram que ele casasse logo para que ele pudesse transparecer uma noção de maior maturidade e pudesse ganhar respeitabilidade, inclusive daqueles que não apoiaram a sua ascensão, por julgar que ele era muito imaturo. Bom, aqui eu coloquei também para vocês observarem algumas passagens bem interessantes, né? A família real hoje, tá? A família real hoje. Olha que interessante. Aqui, Dom Pedro II e aqui, Dom Rafael, que é o terceiro na linha sucessória da Casa Real hoje brasileira, que ainda existe, tá? Acessa ali no Google, dá uma pesquisada, família Real Brasileira, a Casa Imperial, que vocês vão ver, né, que eles ainda existem, que eles ainda escrevem matérias para jornais, aqui, por exemplo, Dom João, né, de Orleans e Bragança, falando sua opinião sobre a política hoje, a ascensão da extrema-direita, né, pela Europa, enfim, a direita no Brasil, enfim, né? E aqui, né, o Dom Bertrand de Orleans também, tá? Que talvez o mais notório hoje personagem da família real que mais aparece, enfim, dando entrevista lá no programa Danilo Gentili, tá? Vamos voltar. Depois vocês leem esse comentário aqui. A galera coloca alguns comentários, alguns defendendo a volta da monarquia e outros, às vezes, ironizando. Deixa eu tirar aqui a minha imagem de cima. Vocês vão observar um comentário aqui, depois vocês dão uma lida, tá? E aqui eu coloquei também algo bem curioso que eu achei na internet e tal, sobre a vida da família real hoje, é a revista Mundo da Nobreza, é tipo a Caras, né, da família real. E é curioso que nesse blog, essa revista digital, você encontra fofocas de várias famílias reais pelo mundo. Né? Só na Europa a gente tem mais de 10, se eu não me engano, são 12 famílias reais hoje lá. Então é tipo a Caras das famílias reais. Aqui tem uma passagem bem engraçada que é o Dom Rafael numa balada, e aí saiu a foto com uma plebeia, né, uma mulher que ninguém conhecia, e aí alguns comentários, pessoas iradas. Se essa plebeia dominar ele, né, perderemos a causa monarquista. E tem um outro aqui, ó, tirem essa plebeia de perto de Sua Alteza. E aí uma ameaça, né, um monarquista, enfim, um simpatizante da causa, dizendo: ele perde os direitos, a coroa e pronto, tá? Apenas. Então as fofocas existem também para eles, não é só lá na Inglaterra não, tá? Então vamos embora, vamos para o primeiro grande passo do segundo reinado. Vamos falar primeiro de política interna durante o segundo reinado. É o nosso primeiro tópico, tá? Presta atenção numa coisa. Em geral, as principais disputas políticas que aconteceram durante o segundo reinado tiveram como principais atores os dois principais partidos da época. De um lado, o Partido Liberal, do outro lado, o Partido Conservador. É bom fazer uma revisão rápida. O Partido Liberal, coloca aí, anota aí, tá? O Partido Liberal ele tinha como principais características, primeiro, eles eram geralmente formados
Ele era, aliás, o Partido Liberal, geralmente formado por membros das elites urbanas, tá? Partido urbano. Segundo, os seus partidários em geral defendiam a República, tá? Muitos defendiam o fim da escravidão, não eram todos, alguns de maneira radical, alguns de maneira, eu diria, paulatina, ao longo do tempo, devagar, cuidadosa para os latifundiários. Eles também defendiam, a principal característica que já foi cobrada no Enem, tá? Eles defendiam a ideia da descentralização ou federalização. Lembra muito as pautas defendidas pelo padre Diogo Feijó, que foi regente uno. Diogo Feijó, que como ministro da Justiça acabou aprovando ali o ato adicional que descentralizou o poder legislativo no Brasil, deu para cada província o direito de criar leis, né? Que fez com que muitos historiadores chamassem aquele período ali de avanço liberal, o governo de Diogo Feijó, depois como regente uno, ou também de experiência republicana, porque o Brasil tinha um rei que não estava no poder, menor de idade, um homem só assumiu, o regente uno, e esse cara estabeleceu a descentralização, a federalização, entre aspas, do poder legislativo. Então alguns chamam de experiência republicana. Então os liberais defendem isso. República, fim da escravidão, alguns, não são todos, e mesmo que os que defendem não concordam totalmente entre si, alguns de maneira passiva, aliás, perdão, alguns de maneira paulatina, alguns de maneira mais radical, imediata, e também a ideia da descentralização, da federalização do Brasil. O direito de cada província poder criar as próprias leis. Anota aí, tá? Já o Partido Conservador, ele tinha outra postura, ao contrário dos liberais. Primeiro, formado por membros da aristocracia rural em geral, latifundiários, os homens mais ricos do país, tá? Segundo, eles defendiam a escravidão, tá? Defendiam piamente a escravidão, queremos a escravidão, porque é a segurança do modelo econômico brasileiro, porque o Brasil tem uma vocação agrária, e por aí vai. Próximo, eles defendiam, ao contrário da federalização, coloca aí, anota, o unitarismo. O que isso significa unitarismo? A ideia de que o Brasil ele deveria deixar a capital imperial, Rio de Janeiro, que concentrava a maior parte ali dos latifundiários na região sudeste. Esses deveriam criar as leis que valeriam para todo o país. Então, o unitarismo é isso, tá? O Rio criando as leis, as elites do sudeste criando as leis. E o federalismo, cada elite local de cada província poder criar as leis, tá? Então, essas eram as duas ideias desses partidos antagônicos. Vamos lembrar essa polarização ou bipolarização da política, a gente vai encontrar em vários episódios. Por exemplo, se a gente for para o governo Vargas, ANL, AIB, de um lado ANL socialista, AIB integralista, fascista. Se a gente avançar mais, lá durante a ditadura militar, que eu chamo de ditadura, mas respeito, né, as visões contrárias, que chamam de regime civil-militar, enfim, só não concordo, obviamente, assim. Aliás, não concordo que é um regime apenas civil-militar, que não seja uma ditadura, é uma ditadura, na minha opinião, mas eu respeito os historiadores contrários, mas também não vejo elementos para se chamar de democracia. Mas vamos embora. Nesse período, a gente encontra justamente Arena e o MDB, mais uma polarização, e também no período da Nova República, a gente vai encontrar durante um longo período, para ser redundante, PT e PSDB se revezando. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, os republicanos e os democratas. Então, vocês já sabem aí, na Revolução Francesa, jacobinos e girondinos. Então, essa polarização ela vai dar a tônica da política durante o segundo reinado, tá? Então, vamos lá. Quais são as principais características políticas desse período da política interna brasileira? Primeiro, eleições do cacete. O que foram as eleições do cacete? Bom, em 1840, assim que Dom Pedro assume o poder, ele convoca novas eleições para formar a Assembleia Geral, o famoso aí atual Congresso, equivalente ao Congresso hoje, para eleger os deputados, né, eleições legislativas. E qual era a grande ideia de Dom Pedro? Bom, vamos criar essa eleição para formar um novo governo, só que ele vai, de alguma maneira, assim que ele assume o poder, criar pastas ministeriais, enfim,
as secretarias ali do governo. O poder executivo ele vai nomear apenas liberais, tá? Inclusive era chamado de Ministério dos Irmãos, porque havia muitos parentes liberais dentro daquele governo. Então o que, que vai acontecer, cara? Os Andrada, lá de São Paulo, os Cavalcante aqui, né, de Pernambuco, embora sejam considerados conservadores. Então, lembrando, primeiro ministério que ele vai criar, o Ministério dos Irmãos, que tinha ali Andrada, Cavalcante, uma ala, né, dos Cavalcante ali, eu diria, mais inclinados ao liberalismo, mas a família Cavalcante aqui era muito conhecida por ter membros conservadores, e também o Clube da Joana, né, que era uma entidade de intelectuais e políticos lá no Rio de Janeiro, e que em maioria tinham liberais, né? Tinha liberais. Então, ele nomeia o ministério apenas de liberais, mas ele precisava de um poder legislativo. Vamos lembrar como é que funciona essa balança aí. Os ministérios representavam o poder executivo, a Assembleia Geral representava o poder legislativo. Então, os ministros, junto com Dom Pedro, eles propunham leis. Só que essas leis dentro do jogo, apesar de haver um poder moderador, enfim, essas leis elas eram avaliadas, enfim, votadas, obviamente, pelo Poder Legislativo. Então, se você tivesse ministérios liberais, era mais funcional que a Assembleia fosse liberal também, porque, obviamente, haveria mais facilidade para aprovar os projetos de lei, os projetos do governo, sem que Dom Pedro precisasse tomar medidas mais, eu diria, radicais, abruptas, de dissolver ou de demitir os ministros ou o Congresso, enfim, que a gente chama de Assembleia Geral mais uma vez. Então, essas eleições do cacete, elas foram marcadas por muitas fraudes eleitorais. Fraudes, sobretudo, dos liberais. Conservadores e liberais, ambos roubaram. Mas roubaram, eu digo, votos. Era muito comum dentro das urnas encontrar nome de mortos, de escravos, de crianças, tudo que você imaginasse. Urnas foram trocadas no final do dia da eleição, né? O liberal ia lá, trocava a urna, colocava só votos liberais. O conservador em outras regiões também fez isso. Havia cidade que, cara, teve mais votos do que eleitores, por exemplo. Então, foram eleições marcadas por muitas fraudes e, sobretudo, por muita violência, tá? E essas violências foram, sobretudo, perpetradas pelos liberais. Os liberais, eles foram mais violentos, fraudaram mais e acabaram sendo eleitos em maior quantidade. Por isso, eleições do cacete, devido à extrema violência. E aí, cara, o que vai acontecer? Durante um tempo, Dom Pedro aceita os ministérios dos irmãos liberais, a Assembleia venceu liberal, mesmo que fraudando ali mais, ele manteve, só que os conservadores começaram a ir para a justiça. Eles começaram a escrever cartas, publicar em jornais as denúncias. Cara, o que você imaginava tinha. Até, por exemplo, denúncias de candidatos ao governo, enfim, apoiando os seus correligionários e ameaçando pessoas de morte e tudo mais. Deixa eu ler só um trecho, só para vocês terem ideia do nível de extrema violência, enfim, de coação em que rolou essa parada aí. Olha só, aí eu coloquei um trecho que foi... Deixa eu mudar aqui a minha imagem aqui para vocês poderem ler. Acho que dá para todo mundo ver aí, né? Coloquei um trecho. Deixa eu me colocar menor, acho que fica melhor para vocês. Aqui em cima, pronto. Observe o seguinte. É um trecho que está registrado lá na Câmara do Ceará, tá? Na biblioteca, nos anais da Câmara. E esse texto foi proferido em 1841, um pouquinho antes da eleição. O senhor José Martiniano de Alencar, né, que era governador, já foi governador, enfim, do Ceará, e que estava apoiando os seus candidatos. Olha o que ele vai dizer e o que vai ser denunciado pelos jornais da época, enfim, e que está hoje registrado lá na Câmara. Observe isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui um marca-texto. Observa. Diabos, diabos, lado do diabo. Oposição do inferno. Olha como ele se refere à oposição. Hei de reduzi-los a pó. Hei de esmagá-los. Hei de vencer as eleições a ferro e fogo. Ameaça mais clara que isso, pelo amor de Deus, né? Hei de mostrar-lhes que eleições só serão pró forma feitas, ou seja, as eleições só vão acontecer para cumprir tabela, é só para cumprir a lei, porque quem vai ganhar é quem eu quero. Pois os deputados serão os que eu tenho designado. Hei de perseguir a todos que quiserem favorecer os meus inimigos.
Eu vou perseguir aqueles que favorecerem os meus inimigos. Hei de tomar a mais cruel vingança. Nada pouparei. Destruirei suas fazendas. Oprimi-los-ei. Cara, foi assim que rolou essa eleição do cacete e os liberais venceram. Uma ameaça total. Só que depois de um tempo, Dom Pedro acabou ficando intimidado pela grande oposição dos conservadores. É bom lembrar que os conservadores não eram qualquer coisa não, tá? Esses caras, eles eram talvez os principais pagadores de impostos aqui no Brasil, eles eram a mola propulsora da economia, eles eram os donos das fazendas de algodão, de cana-de-açúcar, de café, enfim, os barões do café. Então esses caras começaram a se opor a Dom Pedro e começaram a ameaçar, ó, cara, a gente não vai aceitar isso não. E aí Dom Pedro acaba para dar uma satisfação, olha para os liberais e diz, ó, cara, vocês vacilaram, vocês roubaram demais, né? Roubaram na cara dura, a aparência não se manteve, uma aparência constitucional. Então Dom Pedro resolve, devido à pressão conservadora, dissolver o Ministério Liberal, o Ministério dos Irmãos, também dissolver a Assembleia Geral e convocar novas eleições. Só que essas novas eleições acabaram dando vitória para os conservadores, que também fraudaram, só que de maneira mais discreta, né? Então, vamos lembrar, assim que Dom Pedro assume o poder, ele convoca eleições, os liberais vencem com as eleições do cacete, os conservadores começam a protestar, Dom Pedro recua, demite os ministérios liberais e a Assembleia, né, a Câmara Liberal, convoca novas eleições e os conservadores acabam ganhando. Quem é que não vai aceitar essa manobra de Dom Pedro? Quem não vai aceitar são justamente os liberais. E aí os liberais vão começar a fazer uma série de revoltas. Importante que vocês se liguem nesse detalhe aí. As revoltas que foram conclamadas pelos liberais, elas aconteceram em 2 estados brasileiros, 2 províncias. Aqui, ó, as revoltas liberais. Coloca aí, anota. Houve uma revolta muito vultosa, né? Lá em São Paulo, em Sorocaba. Essa liderada por Diogo Feijó, aquele antigo padre. Essa revolta contra Dom Pedro, não aceitando a vitória dos conservadores, ela acaba sendo reprimida pelo Barão de Caxias, que depois vai virar o Duque de Caxias, que era um braço, eu errei aqui esquerdo, o braço direito de Dom Pedro. E além de Sorocaba, aconteceu um conjunto de outras, né, revoltas lá em Barbacena, em Minas Gerais. E essas revoltas foram lideradas por Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, que é o nome de um município lá hoje, também um liberal. Tá? Então, essa revolta de Barbacena, ela também foi abatida, digamos, reprimida pelo Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias. Então, Dom Pedro vai lá, esmaga as revoltas liberais e favorece justamente os conservadores. Bom, o próximo passo, a próxima instabilidade. Deixa eu dar um salto aqui, galera, para vocês. Vou falar primeiro disso aqui, tá? A gente já falou de eleições do cacete. A gente já falou de revoltas liberais em São Paulo e em Barbacena, em Minas Gerais. Sorocaba e Barbacena, São Paulo e Minas. E eu quero dar um salto aqui, tá? Rapidinho. Eu vou falar agora de Revolução Praieira. Eita, que essa minha coordenação não tá legal, né? Vamos lá. A Revolução Praieira, ela foi um episódio muito importante do Segundo Reinado. Ela foi considerada a última grande revolta contra Dom Pedro. O que vai acontecer, pessoal? De maneira bem objetiva. Dom Pedro, ele vai convocar para Pernambuco, naquele período, para fazer uma equilibração de poder, apesar da Assembleia ser maioria conservadora e os ministérios também serem de maioria conservadora, Dom Pedro ele nomeia, melhor dizendo, para Pernambuco, um governador liberal, conhecido como Chichorro da Gama. Chichorro da Gama. O nome é bem curioso, bem, talvez até engraçado, mas é fato, era o nome dele. Chichorro da Gama, esse liberal, ele vai governar Pernambuco de 44 a 48. E durante esse período, ele vai tomar algumas medidas, eu diria, um pouco mais alinhadas aos interesses populares. Por exemplo, um exemplo bem claro, ele vai combater, por exemplo, a violência urbana, que ele criticava muito. Ele vai criar medidas, por exemplo, para beneficiar as populações mais marginalizadas naquela época. Bom lembrar que Pernambuco vivia alguns
alguns momentos de seca, isso já remonta ali à Revolução dos Padres de 1817, isso também acontece nesse contexto. E essa seca fazia com que muita gente saísse do interior e viesse para a cidade, êxodo rural. Outra coisa importante nessa época é que ele vai fazer algumas medidas para tentar sanar a fome em algumas regiões do interior, enfim, alimentar essa galera, levar roupa. Ele faz discursos na Assembleia aqui de Pernambuco críticos aos conservadores. Os conservadores não vão se agradar muito de um governo que está priorizando algumas medidas populares. E aí, o que acontece? Em 1848, Chinchorro da Gama ele acaba sendo substituído por um governo conservador. Isso vai deixar os liberais daqui de Pernambuco irritadíssimos, né? O nosso governador liberal substituído por um governador conservador pernambucano por Dom Pedro. E é bom lembrar que Pernambuco já tinha uma certa desconfiança com a monarquia, entre aspas, brasileira. Isso vem ali desde 1817, quando o Brasil já era um reino, o Reino Unido, já tinha a sua própria monarquia, mas ainda era ligado a Portugal e era Dom João VI, o rei. E os padres, enfim, demais revolucionários tentaram se opor a Dom João e declarar a independência de Pernambuco, um movimento liberal que acabou não dando certo. Em 1824 tivemos a Confederação do Equador, também um movimento liberal de oposição agora a Dom Pedro I, que acabou também não dando certo. E agora em 48 o movimento contra Dom Pedro II. E aí, pessoal, nesse contexto, por que a gente chama de Revolução Praieira? A gente chama de Revolução Praieira por um fato muito interessante. Qual é esse fato? Nessa época, Pernambuco tinha um jornal chamado de Diário Novo, que era o jornal dos liberais. E esse jornal Diário Novo, ele ficava justamente situado ali na Rua da Praia, perto ali do Mercado de São José, Rua de Santa Rita. Deixa eu mostrar para vocês a Rua da Praia. Vou fazer uma pergunta aí. Vocês já foram à Rua da Praia? Vocês já andaram pela Rua da Praia? Olha ela aqui, ó. A Rua da Praia, famosa. Aqui na foto, a Casa Cajueiro, que é uma casa bem tradicional de venda de objetos para produção artística, enfim, tintas, quadros, pincéis, enfim, telas, muito tradicional. Nem sei se ela está aberta ainda, cara. Vou passar lá essa semana para ver. Então, essa Rua da Praia, onde ficava a sede do jornal Diário Novo. Por isso, Praieira. Inclusive, esse nome que é homenageado por Chico Sainz na música Praieira também. Então, vamos lembrar o seguinte. Vocês lembram da música E a Praieira? Então, galera, esse jornal Diário Novo, ele era um jornal de oposição a Dom Pedro e que criticou bastante a interferência de Dom Pedro nos assuntos pernambucanos. Além disso, nessa época, Pernambuco vivia um problema muito drástico de concentração fundiária. Nessa época, a maior parte das terras produtivas do estado, elas pertenciam a basicamente 3 famílias, tá? Os Cavalcante com I, os Albuquerque e os Rego Barros. Tem algum Cavalcante aí com I? Levanta a mão. Algum Albuquerque, algum Rego Barros? Pois é, você faz parte de uma família tradicional que de cara essas famílias eram conservadoras, mas alinhadas aos líderes ali do Partido Conservador. O Partido Conservador, por sua vez, era chamado pelos liberais de Gabirus, ou Guabirus, com esse U aqui mesmo, tá? Era um rato grande, ratão grande, tá? Isso não era um adjetivo, era uma crítica, né? Os grandes ratos, enfim, aqueles que roubavam, não era um rato pequeno, um catita, por exemplo, então era uma maneira pejorativa. Vamos lembrar que era muito comum, né, no Brasil daquela época colocar apelidos. Por exemplo, vamos lembrar que durante o período regencial os partidos da época tinham apelidos como Farroupilhas, Chimango, Jurujubas, né? Enfim, Caramurus. Aqui hoje a gente até tem, né, aquela briga ali entre coxinhas, mortadelas, petralhada, né, esquerdopata. Agora já tem um outro conceito, direitopata. Então sempre houve esses apelidos pouquíssimos carinhosos, por exemplo, o PSDB chamado de tucanos, né? Enfim. Então, essas famílias concentravam as terras, causavam êxodo rural. Outro problema aqui nessa época era o domínio dos portugueses sobre o comércio. Lembra que isso vem desde lá da Guerra dos Mascates, né? O Recife antigo ali era dominado pelos portugueses
e permanecer essa realidade. Os portugueses tinham menos impostos, tinham privilégios. Isso era muito criticado na Revolução dos Padres. Havia um componente aqui de lusofobia, né? A aversão aos portugueses. E outra coisa interessante, nessa época que vai acontecer essa Revolução Praieira, a nossa atmosfera, fazendo a nossa homenagem aí, né? A atmosfera que rolava no contexto internacional era também de revoluções. Por exemplo, nessa época, a gente tinha a famosa Primavera dos Povos. Deixa eu marcar aqui que fica melhor para vocês. A Primavera dos Povos, um conjunto de movimentos que aconteceu lá na Europa, movimentos populares contra o absolutismo. Na França, por exemplo, na Bélgica, na Espanha. Esses movimentos populares por democracia, eles se espalharam pela Europa nessa época, na primavera de 1848. E esse termo primavera acabou sendo utilizado para batizar outros movimentos. Tá? Já teve questão sobre isso, tá? Em 1968, por exemplo, a Primavera de Praga, jovens ali na antiga Tchecoslováquia, protestando contra o regime soviético, a ditadura soviética, jovens, né, o povo por democracia. Em 2011 nós tivemos a Primavera Árabe também, que começou na Tunísia, depois se espalhou pela Líbia, Egito, foi lá para o Iêmen, Síria, continua no Iêmen, na Síria, os seus desdobramentos, né? O Egito hoje, infelizmente, virou uma ditadura e não era o esperado por esses jovens que lutavam por democracia. Em 2013, aqui no Brasil, nós tivemos a Primavera Tropical, os jovens saíram às ruas para pedir também mais transparência, enfim, protestando contra a Copa das Confederações, as famosas marchas de junho, né, enfim. E aí, além da Primavera dos Povos, olha essa imagem aqui, ó, esse quadro, né, de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Esse quadro, pouca gente sabe, olha, muita gente sabe, mas também muita gente não está ligada. Esse quadro foi pintado durante esse período da Primavera dos Povos. Ele não é da Revolução Francesa, embora ele exalte os valores da Revolução Francesa, uma nova luta por democracia, né? Nessa época também foi lançado um livro, que na verdade não era livro, era um panfleto, era um manifesto, um panfleto, e que acabou depois virando livro, que é o Manifesto Comunista, que criticava ali as desigualdades perpetradas pela segunda Revolução Industrial, que é a base ali principal, eu diria, a pedra angular de todo o socialismo científico, do marxismo, enfim, que influenciou muita gente. E aí aqui, ó, também, pessoal, nessa época, havia o advento do socialismo utópico, que chegou a Pernambuco através de Louis Voutier. Voutier, que era um arquiteto, um engenheiro, que foi responsável pelo Palácio do Campo das Princesas, né, parte da arquitetura ali, enfim, embora ele já vinha sendo construído, enfim, o Palácio de Santa Isabel, o cemitério de Santo Amaro. Então esse francês, Voutier, ele vem para cá e ele traz, né, alguns livros de pensadores utópicos, do socialismo utópico, que era aquele socialismo burguês que não previa necessariamente o fim das classes sociais, nem da propriedade privada, como defendeu Marx, Engels e seus seguidores. Então, o próprio Marx dizia que isso era um socialismo utópico, irreal, porque não acabava com as desigualdades necessariamente, enfim, diretamente. Então, o socialismo utópico, burguês, enfim, ele foi defendido por alguns pensadores, como Charles Fourier, como Robert Owen, enfim, Saint-Simon. E ele acaba chegando aqui, né, essa ideia de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, diminuir as desigualdades, mas não acabando com elas, enfim, necessariamente havia ideais liberais ali dentro. Então ele vem através de clubes de leituras, através desse arquiteto Voutier, enfim, e acaba influenciando os nossos revolucionários à época. É bom lembrar, cuidado com as casquinhas de banana, a Revolução Praieira não foi marxista, apesar de ter acontecido no mesmo ano do Manifesto Comunista, tá, do seu lançamento. Ela foi, no máximo, socialista utópica. E aí, galera, o que vai acontecer? Os liberais, em 1848, eles tentam tomar o poder, numa luta contra os Guabirus, tá? E eles acabam lançando nesse período um documento muito importante, que era o Manifesto ao Mundo. Teve um grande contributo para
para a produção desse manifesto, tá? Borges da Fonseca, um jornalista, tá? Depois Pedro Ivo, enfim, muita gente importante participou desse movimento. Alguns historiadores dizem que até nessa época Abreu e Lima chegou a participar, enfim, a apoiar a causa liberal. E eles defendiam, Abreu e Lima, para quem não está ligado, que foi um general, batizou ali um município de Abreu e Lima, mas um general pernambucano que participou ali das lutas pela independência na América Latina, ali, né, apoiando Simão Bolívar, a independência da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia em si. Então, esse Manifesto ao Mundo, ele defendia, olha aqui, ó, o voto universal, tá? O comércio para os pernambucanos, enfim, a saída dos portugueses do comércio. Algumas questões falam do comércio em retalho verdadeiro, tá? Seria ali o varejo, né? O varejo em retalhos na mão dos pernambucanos. Um componente de lusofobia muito claro aí. Os direitos individuais, direito à vida, à liberdade e propriedade. O ideal de república em Pernambuco e também a ideia de federalismo, de descentralização legislativa. Então, esses fatores, eles acabaram sendo defendidos. O movimento não vai prosperar, não vai lograr vitória, mas foi aí um movimento muito importante. Foi reprimido duramente por Dom Pedro II. Mas, enfim, Pernambuco não consegue ficar de fato independente na sua terceira tentativa, de maneira duradoura. E aí a Revolução Praieira é considerada o último movimento aí de oposição, de grande expressão de oposição contra Dom Pedro II, tá? Se liga nesse detalhe que é muito importante. Então, após a derrota da Revolução Praieira, a gente vai dizer que o segundo reinado ele vive uma espécie de estabilidade. A gente não, como eu já disse, não vai ter grandes movimentos contra Dom Pedro. É bom lembrar que outro movimento liberal tinha acabado há pouco tempo, em 1845, de 35 a 45, rolou lá a Revolução Praieira, a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, assim, foi um movimento de oposição também ao Império, que declarou a independência desses dois estados, o Rio Grande do Sul, a República de Piratini, a República Rio-Grandense, e Santa Catarina, a República Juliana, tá? E aí demorou 10 anos, acabou sendo derrotado. Caxias também teve uma importância muito importante. Meu Deus, isso é que eu acabei de falar. Uma importância muito grande, importância importante, desculpa, tá? Desculpa aí a redundância, deve ser a hora, tá? Perdão. Ele teve uma importância muito, de grande destaque, enfim, muito grande eu diria, no arrefecimento, enfim, na contenção da Farroupilha. E depois, como eu já disse, a Praieira acabou sendo derrotada e foi o último grande movimento contra Dom Pedro. Nesse meio, o que vai acontecer? Dom Pedro, ele vai acabar criando um novo modelo de parlamento para o Brasil, tá? Deixa eu voltar antes, só para mostrar para vocês alguns trechos aqui, ó. Saca só que interessante, pessoal. A grande crítica à eleição do cacete. Ó. Olha essa charge aqui, tá? Que interessante, tá? É uma loja, bazar eleitoral, não vende fiado. E se vocês podem observar aqui, ó, várias caixas com cédulas, cédula em branco, cédulas brevias, cédulas cascudas e um pequeno trecho que diz assim, ó, Deus louvado, meu partido é o cobre, né? É o cara que o vendedor de votos, vendedor de urnas nessa charge, ou seja, denunciando descancaradamente aí as fraudes eleitorais das eleições do cacete. Aqui, eu até dupliquei aqui, esquece isso aqui, tá? Tá duplicado. Mas olha, um trechinho de um versinho que era citado nas ruas sobre a praieira. Quem viver em Pernambuco não há de estar enganado, que há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado, controlado, né? Enfim, ou seja, os cavalcantes dominavam o poder a partir ali de 48, e isso era uma grande crítica à presença dos gabirus na política pernambucana. Então, pessoal, o que vai acontecer? Olha que interessante. Dom Pedro, ele vai acabar criando como uma solução para essa instabilidade, né, provocada pela disputa entre liberais e conservadores, ele vai criar o famoso parlamentarismo às avessas, em 1847, um ano antes da praieira. Lembra que eu antecipei a praieira. Então, esse parlamentarismo às avessas, como é que ele acontecia, tá? Vamos simplificar. Aqui está um pouquinho mais robusto, mas eu vou simplificar para vocês. Nessa época, se vocês lembrarem,
o principal modelo, o modelo clássico de parlamentarismo, era o modelo da Inglaterra. Lembra lá do Bill of Rights, né, a carta que decretou que a Inglaterra teria rei e primeiro-ministro, chefe de Estado e chefe de governo. Aquela famosa frase, na Inglaterra, o rei reina, mas não, que, fala para mim aí, não governa. Então, nesse período, as eleições da Inglaterra funcionavam de que maneira? Ainda hoje é assim. Apesar de hoje o voto ser universal, naquela época censitário. Mas primeiro, anota aí, ó, você tinha eleições. Tá? O povo ia, voto censitário naquela época, escolher os seus deputados. O conjunto de deputados eleitos formava o quê? A Câmara dos Comuns. A maior parte do parlamento inglês. Então é como se fosse a Câmara dos Deputados, né? Então o povo vai lá, elege deputados, que formam os parlamentares ali, o parlamento. E aí, consequentemente, o partido que tivesse mais votos depois da eleição, dentro da Câmara ali, dos comuns, dentro do parlamento, esse partido escolheria o primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro, ele vem do partido majoritário, que é eleito, né? Então você tem um processo, querendo ou não, democrático. E hoje, sobretudo, ainda mais, com o voto universal. Naquela época, no Brasil, era contrário. Por que a gente chama as avessas? Porque o primeiro a ser escolhido é o primeiro-ministro, tá? É o que a gente vai chamar de primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros. Por quê? Porque esse cara, o primeiro-ministro nomeado por Dom Pedro, ó, lembra mais uma vez, na Inglaterra o primeiro-ministro é o último a ser escolhido. No Brasil ele é o primeiro, por isso, às avessas. Inverteu o sistema inglês. E aí mais um detalhe importante. Deixa eu tirar aqui e deixar um pouquinho mais afastado. Um detalhe importante, tá? Esse primeiro-ministro, ele tinha o direito de escolher os demais ministros, tá? Ministro da Guerra, ministro da Economia e por aí vai. Como hoje o presidente, por exemplo, né, da República tem o direito de escolher os ministros, era o poder executivo. Então o primeiro-ministro, que representava ali o imperador, ele escolhia os demais ministros. Além disso, o primeiro-ministro, ele criava as regras que iam definir a nova eleição. Então ele marcava a eleição, ele diria, ó, a eleição é quando, ali e tal, e ele também definia como aconteceriam essas eleições, quais as regras. É bom lembrar que nessa época você não tinha lei eleitoral. As leis eleitorais, os tribunais eleitorais, surgiram lá no governo de Getúlio Vargas, com a Constituição de 1934. Então, lembrando, Dom Pedro, o imperador que tem um poder moderador, ele vai escolher o primeiro-ministro, que por sua vez escolhe os demais ministros, que marca a eleição e que escolhe as regras para a eleição, totalmente contrário, né, do sistema inglês. E aí, consequentemente, o que, é que vai acontecer? Esse primeiro-ministro, quando convoca as eleições, o povo vai às urnas. Vamos lembrar que essas urnas, elas eram, né, de alguma maneira, escolhidas, enfim, repletas de votos através do voto censitário, né? O eleitor era definido pela renda nessa época. E aí esses eleitores escolhiam seus deputados que formavam a Assembleia Geral ou a Câmara dos Deputados. E aí, consequentemente, a lista deles eleitos era aprovada pelo primeiro-ministro, com a influência direta do poder moderador de Dom Pedro. Então, repetindo mais uma vez, na Inglaterra, primeiro eleições, escolhe-se os deputados formam um parlamento, maior parte do parlamento, e o partido que tem mais votos escolhe o primeiro-ministro. No Brasil, o imperador escolhe o primeiro-ministro, é o contrário, que escolhe os demais ministros, e o primeiro-ministro ainda marca as eleições e cria as regras. As eleições acontecem por voto censitário, formam a Câmara, e a Câmara é aprovada ou não pelo primeiro-ministro. É bom lembrar que nesse sistema, o que é que vai acabar acontecendo? Nesse parlamentarismo às avessas, ou à moda brasileira, acontece que você vai acabar tendo uma coesão maior agora entre ministro e Assembleia e deputados. Por quê? Porque geralmente, obviamente, o ministro é escolhido por Dom Pedro sendo liberal, ou, né, por exemplo, vamos pegar primeiro o caso liberal. O liberal ele vai criar regras, ele não pode criar as regras aqui, ó, presta atenção. Ele cria as regras para as eleições. Então, se ele cria as regras, ele vai criar regras que favoreçam o partido dele. Se ele é liberal, ele favorece a eleição de liberais. Se ele é conservador, ele favorece a eleição de conservadores. Então, a partir de agora, quase sempre você vai ter um primeiro-ministro liberal, poder executivo liberal e deputados liberais. Ou primeiro-ministro conservador e deputados conservadores. Então, sempre vai ter uma coesão que vai facilitar a aprovação das leis que Dom Pedro quer, porque é Dom Pedro que nomeia o primeiro-ministro. Entendeu?
primeiro-ministro liberal, geralmente Congresso liberal. Primeiro de ministro conservador, geralmente Câmara dos Deputados, Congresso ou Assembleia Geral, conservadora. Coerência, entre aspas, e aí você cria as leis sem tanta oposição entre essas peças, entendeu? Por isso que ele vai começar a equilibrar a política no Brasil. Olha que interessante essa imagem aqui, ó. Dom Pedro é um carrossel, e é bom lembrar que no carrossel tem esse movimento, né? Um cavalinho sobe, o outro desce, outro sobe, e o outro que estava em cima desce. E observa que interessante, aqui no meio, empurrando esse carrossel, a diplomacia. De um lado, o Partido Liberal escrito aqui. Do outro lado, os conservadores. Então, ora os liberais estão no poder, ora os conservadores estão no poder. E aí Dom Pedro, ele vai fazer esse rodízio e vai mostrar aos dois partidos que, se os partidos apoiarem Dom Pedro, o apoiarem, é só esperar a vez que o próximo governo será dele. Se o liberal apoiar, o próximo governo vai ser liberal, enquanto esse é conservador. E se o conservador continuar apoiando durante o governo liberal, o próximo será conservador. Eu não sei se eu compliquei tudo, mas é um rodízio. Lembra, por exemplo, do café com leite? Lembra na República Velha? Ora, né, você tinha ali uma chapa comandada por São Paulo, ora, uma chapa encabeçada por Minas Gerais, e os dois partidos ali se alternando no poder. Assim, Dom Pedro cria estabilidade, e depois, sobretudo, da queda da Revolução Praeira, ele vai ter anos mais estáveis. Vai chegar até um momento, na década de 60, que ele vai criar um Ministério da Conciliação. Ele vai botar ministros, tanto liberais quanto conservadores, no poder. Então, geralmente, vai ter essa estabilidade. Beleza? Vamos embora.